Então, galera, a gente está aqui com o Rafael Araújo, ele que é publicitário, professor, coordenador de curso, design gráfico. Tem mais alguma coisa que eu não sei? Tem muitas coisas, Muitas coisas, mas vamos deixar quieto, vamos só manter o lado profissional. Isso. Vamos contar um pouco sobre a sua trajetória na educação e a pergunta que eu quero fazer é se você, como publicitário e professor, vê a importância do curso, a graduação de publicidade, porque hoje em dia a gente vê muita gente sem graduação, muita gente atuando, como posso dizer, clandestinamente nesse ramo, e eu queria saber a sua opinião sobre a formação do publicitário em si. Tá. Primeiramente agradecer o convite, estarmos aqui no vídeo, sendo filmado. Dá oi para todos que vão assistir futuramente. Vamos assistir, espero e desejo que assistam. Estamos começando com o pé direito, inclusive. Se Deus quiser. Você nasce com a criatividade e por isso você está propenso a ser publicitário. A gente pode desenvolver a criatividade a partir do momento do princípio de metodologia, né? E essa metodologia é um princípio de ensino didático, pedagógico, que parte também do princípio da academia. Então a academia, ou no caso de uma faculdade, uma universidade, pode formar um profissional apto a ser criativo, consequentemente publicitário. Então, se a gente for entender que a academia é importante neste processo de construção educacional para ser um bom profissional na publicidade, sim, ela é fundamental. Você se torna um bom publicitário se você fizer uma graduação de publicidade, né? Não é, você aprende os requisitos básicos, né, para ser publicitário na academia. Claro que empiricamente, o que quer dizer empiricamente? Quer dizer que com a sua experiência você pode se tornar apto a fazer algo. Claro que o conhecimento empírico, aquilo que você adquire de acordo com suas experiências, é válido, né? Mas a teoria ele é fundamental para tornar a publicidade um princípio conceitual. A publicidade elas são conceitos e não de fato a praticidade, ou seja, o técnico, né? Ou saber mexer no software, por exemplo. Para você saber mexer no software, você precisa ter um conceito embasado em uma teoria. E você, com o seu conhecimento, por mais que você tenha experiência, você não vai adquirir esse conceito, porque esse conceito, essa teoria está na academia, entendeu? Então é fundamental. Então, a diferença entre o micreiro, o freelancer e o publicitário, é que o micreiro ele é mais do conhecimento empírico, né? Naquilo que ele aprendeu de um curso técnico, fez um curso técnico com software lá, por exemplo, Photoshop, e acredita que é bom o suficiente e enveredou por essa área. Não tem nenhum conhecimento teórico, né, dentro da publicidade, não fez nenhuma academia, mas acredita que pelo potencial que ele tem da experiência do software, ele vai seguir este ramo. O freelancer geralmente sim tem alguns publicitários que são formados e que trabalham individualmente, né, que acreditam que não vale a pena estar em uma agência. Então, eles realmente são publicitários, mas gostam de atender de formas isoladas algumas coisas, como por exemplo, são alguns freelancers na área de direção de arte. Então, tem alguns publicitários que são formados que trabalham só com direção de arte, que é diferentemente de uma agência de publicidade ou você tem uma house. Vocês sabem o que é house? Houses são departamentos pequenos dentro de algumas empresas privadas ou públicas. É a minha agência dentro da minha empresa, né? Tem algumas empresas, como por exemplo a Carajás, trabalha com uma house, né, onde eles desenvolvem todos os tipos de materiais dentro dessa house, dessa agência, dentro da Carajás, que não atende nenhum cliente. E aí tem o freelancer, que trabalha em algumas áreas específicas, tem alguns freelancers que faz toda uma agência, que a gente chama muito na área de eugência, né? Que é aquele que faz a direção de arte, que faz o redator, que faz o mídia, que compra os espaços, né? E tem o próprio publicitário que deve estar trabalhando em si na agência de publicidade, né, ou em alguns setores de comunicação. Tem todas essas relações também dentro da área da publicidade. Muito bem respondida a primeira pergunta, então vamos para a segunda. O que é preciso para conseguir uma vaga nas 10 maiores agências do Brasil? A gente sabe que graduação hoje em dia é muito focado no básico, no geral, que você tem que trabalhar isso da sua forma, do seu jeito. Então, há mais outros fatores, além da sua formação, que, claro, vão lhe beneficiar um bom emprego. Então, você pode explicar um pouquinho aqui pra gente? Deveria ser, né, de conhecimento de todos, que qualquer curso, entre aspas, tem uma formação generalista. Ou seja, ele te dá o básico, né? Principalmente na publicidade. Academicamente, se a gente for analisar, você vai aprender todas as áreas de uma agência de publicidade. Então você vai desde os princípios básicos da comunicação até você ser gerente ou dono
né, de uma agência no sentido administrativo, né? Então você passeia por todas essas áreas: atendimento, planejamento, mídia, né, direção de arte, redação, mas você não é obrigado a trabalhar nas todas essas áreas. Você tem que ser pelo menos conhecedor. Né? Então essa preparação generalista que a faculdade lhe dá, deixa você apto a você seguir uma dessas áreas. Né? Então é uma das questões que a gente gosta muito de trabalhar. Uma boa passagem na academia já é um primeiro tópico e é vantajoso para você ganhar, né, um crédito para estar em uma dessas 10 agências mais importantes do Brasil. Proatividade, vai muito da personalidade. E aí também. entra, o segundo fator é a questão das relações pessoais, né, intrapessoais e interpessoais, como você se lida com você mesmo e como você lida com outras pessoas. E aí tem proatividade, e aí tem desenvoltura, network, conhecimento da base, de amigos, né, das próprias empresas, ter conhecimento das empresas que você quer trabalhar, os principais profissionais que estão naquela agência. Tem muita gente que vai para uma agência e não sabe nem quem trabalha lá, né, quem são os seus maiores fãs da publicidade. Tem muita gente que vai para essas 10 maiores agências, né, e não sabe nem quem é Nizam Guanais, quem é e outros publicitários mais importantes. Vou citar Roberto Justo, mas é amplamente conhecido, até porque não é publicitário, está na mídia, mas tem outros publicitários que são reconhecidos, renomados, mas poucas pessoas procuram saber, né? Ou tem eles como referência. Aí tem questão de portfólio, que tem que ser desenvolvido durante a academia. Tem muita gente que só quer fazer no portfólio depois que termina a faculdade e não pensa no princípio básico de que os meus trabalhos acadêmicos, os meus professores, eu no caso de aluno, os meus professores podem servir como portfólio, né, que a gente chama de portfólio fantasma, né, que são peças publicitárias que não foram vinculadas apenas para você mostrar suas habilidades, né? Então muita gente não pensa que enquanto você dentro da academia, você pode trabalhar todas essas relações que eu acabei de citar. Ter um bom histórico de notas, você ser bem relacionado, você trabalhar a sua criatividade, você trabalhar a sua networking, você trabalhar suas relações intrapessoais e interpessoais, né? Isso desenvoltura. Trabalhar em equipe, essas coisas você desenvolve dentro da academia. E se você fizer com gosto aquilo que você faz, né? Se você passa os 4 anos da sua faculdade, né, dando o melhor de si, acredito que é muito pouco provável que você não conquiste uma vaga nessas 10 melhores agências do país. Vamos tentar aí, né? Vamos torcer. Isso aí. Vamos agora falar um pouquinho da bagagem. A gente estava falando nos bastidores que a publicidade ainda é muito conhecida por ser um curso de comunicação social. Isso. E que agora, que com o tempo vai tentar ser mudado. E sim, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente Dessa mudança, como está o cenário. Como está o cenário, em relação ao estudo dos 2 anos primeiros serem matérias que são muito mistas, entendeu? Tá, beleza. Estávamos discutindo nos bastidores justamente os aspectos acadêmicos que envolvem o curso de comunicação, né, e o curso de publicidade, porque nós temos que entender que grande parte do país, isso por causa do MEC, né, é um curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Esse ainda é o rótulo oficial e a publicidade ainda pertence a este braço, né, da comunicação. Então, diferentemente do jornalismo, que houve essa mudança recente, né, então o MEC já desenvolveu, já protocolou a mudança do curso de jornalismo, que ele não está mais dentro desse guarda-chuva da comunicação, é um curso individual, né, ou seja, com isso você tem uma maleabilidade do formato do curso, né? Você pode fazer um curso mais tecnicista, um curso mais voltado para, de fato, o aperfeiçoamento do profissional do jornalista, que às vezes, diferentemente da publicidade, porque ainda está no guarda-chuva da comunicação, nós somos obrigados a entender mais sobre a teoria da comunicação do que sobre os aspectos técnicos da publicidade, né? Então, devido a isso, nesses 2 primeiros anos, por ainda sermos um curso com comunicação social como habilitação, como proposta maior, nós estudamos mais a comunicação, teoria da comunicação, semiótica, psicologia, né? Essas vias da vida, antropologia, filosofia. Então esses ramos mais humanistas, né, que permeiam pela comunicação.
Então, se nós lutássemos, como o pessoal do jornalismo, né, quem constrói o princípio, a formação jornalística, como eles batalharam tanto para a mudança do jornalismo, se nós tivéssemos esse ímpeto de mudar também o panorama da publicidade, nós teríamos um curso mais veemente fiel ao que de fato é o publicitário, né? Então, ainda estamos presos a essas amarras da comunicação, não dizendo que comunicação não seja importante, ela é muito importante, mas tem formações técnicas muito mais importantes do que entender relações comunicacionais, por exemplo, né? Então, essa relação que hoje nós enfrentamos. Então, nós temos dois anos de curso muito humanista e nos 2 últimos anos nós temos um curso muito mais tecnicista. E às vezes ele acaba sendo muito atropelado, porque 2 anos é pouco, né, para você entender todas as relações técnicas da publicidade. Verdade. E acaba sendo muito enxuto e acaba sendo muito condensado e às vezes é muito superficial, né, que poderia ser revisto se a gente tivesse mais um curso mais filtrado na área da publicidade, sem ser tanto ligado à comunicação. Vamos falar um pouquinho agora da nossa região. A gente está no Nordeste, é uma terra muito boa e tudo mais, Rica e tem próspera. muito rica, a cultura é imensa, mas a gente sabe que até hoje, ainda hoje, a gente tem algumas diferenças sociais em relação à região. E eu queria fazer essa pergunta justamente em relação ao curso de publicidade. Você acha que ainda há muita diferença em relação à prática aqui no Nordeste e lá nos estados, nas regiões do Sul, Sudeste? Profissionalmente, existem apenas 2 polos da publicidade, né, que são reconhecidos como polos realmente profissionais. Então, Salvador e Pernambuco, né? Sim. Não, Maiores? Salvador e Pernambuco não, Salvador e Recife, Recife. que são capital. No caso, Bahia e Pernambuco. Né, são reconhecidos hoje notoriamente pela sua desenvoltura profissional, né, e criativa na área da publicidade. Os outros estados do Nordeste, eles não têm o potencial criativo, econômico e profissional para enaltecer essa potência profissional. Então, infelizmente, os outros estados eles estão muito aquém por causa do mercado, né? Não por profissional, mas pelo mercado que ainda não foi maturado, ele não está em um processo ele parece que ele ainda está muito embrionário. Por mais que em Alagoas nós temos mais de 30 anos de publicidade, né, mas ainda é muito embrionário, né? Então, os profissionais que de fato estão se formando na academia que estão mudando o cenário agora atual. Porque Alagoas, ele por ser uma cidade, entre aspas, provinciana, né, vamos assim dizer, vamos chamar desse rótulo, nós tínhamos profissionais de diversas outras áreas fazendo publicidade. Então, o potencial dessas agências de publicidade, eles ficaram muito aquém do que poderiam ser, porque nós não tínhamos profissionais formados, de fato, na academia para assumir essas vagas. Então, diferentemente do Sul e do Sudeste, que tem muito mais anos à frente do que Alagoas, né? Que é Alagoas para São Paulo. Mas lá eles trabalham fielmente aquilo que é publicidade, né? Cada profissional na sua determinada área, né? Cada profissional exercendo a sua função de fato, né? Sem haver desvio de função, sem haver sobrecargas de funções em um único profissional. Então, infelizmente, nós sofremos com isso. Mas aí falando para a questão acadêmica, né? Onde a gente pode... existe alguma diferença entre a academia, aquele curso que eu faço lá em São Paulo, para o curso que eu faço aqui em Maceió. Claro que existem suas diferenças, mas a gente for analisar a teoria, o acadêmico, não tem diferença, porque as teorias elas são universais. Então a mesma teoria que é desenvolvida aqui é a mesma teoria que foi desenvolvida, que vai ser desenvolvida lá no Sudeste, porque é o mesmo pensador do marketing. Então, Philip Kotler, né, e o Kepler, e o Kettler e outros profissionais, o Peter Drucker, são profissionais teóricos universais que são estudados aqui em Alagoas, que vão ser estudados lá em São Paulo, que vão ser estudados em qualquer região do Nordeste, do Sudeste, do Sul, enfim. Tem mais questão, então, a teoria vai ser a mesma. Então, o que vai mudar a diferença são os professores, né? Que enquanto aqui nós temos professores, entre aspas, renomados
No mercado alagoano, nós, lá, eles têm professores renomados no cenário, né, paulista, né, no caso de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí tem a diferença de tempo, né? Porque nós temos 30 anos aqui, lá eles têm muito mais do que 30 anos de publicidade. Então, tem pessoas muito mais reconhecidas que estão muito mais renome. Além da estrutura, né? Estrutura física, né? Hoje nós temos um curso de 600, 700 reais, o curso de publicidade aqui em Maceió. Lá, o curso lá é 2.300, 2.700, 2.800, dependendo, chega a mais de ser 3.000, o curso da área de comunicação. Então, a estrutura física para quem desembolsa essa mensalidade é totalmente diferenciada para quem desembolsa R$800, né? Não se equipara o valor do investimento, mas a teoria permanecendo a mesma, porque a teoria ela é universal. Então, eu queria agradecer muito a sua participação. Estamos aqui com Rafael Araújo. Para você que não é de Alagoas e não conhece muito bem o mercado publicitário, esse cara aqui é o grande impulsionador da publicidade no nosso estado. Se hoje... Tá continuando aqui, pode continuar. Mas tá continuando. Pegadinha de malandro. Se hoje a gente está aqui gravando esse vídeo, por exemplo, foi porque ele impulsionou a publicidade no nosso estado. A gente queria agradecer muito. Ele é grande apoiador do nosso projeto. O Open Universo Publicitário está começando agora, está começando com o pé direito e vai ter muita coisa mesmo por aí. Queria mesmo agradecer em nome de todos da produção. E tem coisa boa por aí. Tchau, tchau.